TV brasileira, tá? Vamos girando o nosso papo da fofoca. Olha, agora a gente volta a falar de um assunto que nós mencionamos no programa de ontem e que envolve aquela briga na justiça entre Patrícia Poeta e Sônia Abrão. A Sônia falou ontem a respeito das notícias que circularam sobre um possível adiamento, né, um pedido de adiamento por parte dela no encontro, né, na audiência entre ela e a Patrícia Poeta. A Sônia se mostrou ali bem revoltada com isso, inclusive, e disse, abre aspas, tô de paciência cheia com as notícias que andam saindo, que eu teria pedido adiamento da audiência no processo da Patrícia Poeta. Gente, conta outra, eu jamais faria isso, não, jamais faria esse tipo de coisa. Não sou mulher de fugir da raia, não sou mulher que possa ser calada de alguma coisa. Eu tô pro que der e vier, eu sou uma mulher do lado da lei. Eu já falei isso pra vocês. Todo mundo tem o direito de processar e faz parte da sua liberdade. E eu sou sempre do lado da lei. Se o juiz chegar e falar, o lado de lá ganhou a causa, perfeito, cumpre essa lei. Não interessa se vai ganhar ou perder. Eu sou do lado do cumpra-se a lei. E acabou, gente. Se esse é o preço pela liberdade de se manifestar, eu sempre estou disposta a pagar e enfrentar o processo. Não é pretexto para não ir em audiência, eu vou na hora que o juiz me convocar. Então, para de usar manchete que não corresponde à verdade. Eu jamais pediria esse tipo de coisa, mas de jeito nenhum. O interesse das pessoas é que as coisas corram rápido, disse aí a Sônia Abrão nessa publicação, na verdade nessa aspas, né, que ela deu no A Tarde é Sua de ontem. Ela ficou bem revoltada com as manchetes, né, a gente chegou a trazer isso aqui no nosso programa inclusive, e a própria defesa tinha dito, né, que possivelmente haveria esse adiamento por conta do horário do programa dela na Rede TV. Então isso é plausível, assim, nem vejo como um problema. É aquilo, se você não tem como estar naquele momento porque você tem que trabalhar, trabalha em primeiro lugar. Mas a Sônia disse, então, deu essa aspas, falou que ela não é mulher de fugir da raia e que vai logo que for convocada, hein? Além dessas aspas, né, que você trouxe pra gente, ela chegou a comentar também que o advogado dela é o mesmo advogado do Gugu, da família do Gugu, e aí ela fez até, tipo, não vou falar que é uma brincadeira, né, mas ela comentou ali com o pessoal da mesa que todo mundo, né, nessa questão com a Patrícia Poeta, todo mundo já tinha uma data marcada e todo mundo ia cumprir com a sua data marcada. Eu até anotei que o diretor, né, o Elias Abrão, né, que dirige o programa dela, irmão dela, que lembrou que, no ponto, que a audiência vai ser no dia 2 de agosto mesmo, né, a audiência da Sônia com a Patrícia Poeta, e é isso daí mesmo, né, ela disse que, num primeiro momento, esse adiamento talvez seria por compromissos do advogado dela, porque como ele tem outros casos, é um advogado, um profissional assim, muito reconhecido, muito respeitado, ele teria outros compromissos, outras audiências, e aí, se fosse por isso, haveria um adiamento, e não seria por questão da própria Sônia Abrão. Ela disse que não tem medo de processo, não tem medo de nada, não tem essa história, e, né, como a gente brinca aqui, né, ela bate no peito e vai que vai, né? Então, é verdade. ela não tem problema. É verdade, não, a Sônia, ela não foge da raia mesmo, a gente já viu isso várias vezes no programa mesmo, da forma como ela se posiciona, a respeito desse caso em específico, que ela não tinha a mínima obrigação de falar sobre isso, mas envolve, claro, a agenda do advogado, tem toda essa questão de ser um programa ao vivo, como a gente falou ontem aqui no nosso programa também, mas a verdade seja dita, então a gente traz aqui a aspas da Sônia Abrão, falando que ela não vai fugir da raia, não, e que assim que for convocada, vai, sem sombra de dúvidas, comparecer. E é aquilo que eu falei aqui no nosso programa ontem, e volto a falar hoje também. Infelizmente, né, Gui, às vezes, as pessoas, eu concordo com isso que ela fala, né, do processo, todo mundo tem o direito de processar de verdade, então se você se sentiu lesado de alguma forma, processe. Agora, a gente precisa entender também que às vezes isso acontece pra calar, né? Pra, não gostei que isso foi dito, que não sei o que lá. E aí
é como se fosse uma estratégia pra fazer o jornalista calar a boca, um cala a boca no jornalista, né? Ainda mais a gente que trabalha com notícias dos famosos, tem gente que não vai gostar. E tudo bem, tá tudo bem. Mas parece que isso é como, beleza, não falem de mim. Que parece, a meu ver, que foi o que aconteceu com a Sony e com a equipe dela. Foi uma tentativa de escalar o pessoal para que não fosse mais dito nada sobre o caso. E agora, como a Sônia Abrão falou, ela não foge da raia. E eu quero só ver. Estarei aqui para aplaudir, hein? Estarei aqui para aplaudir, porque eu acho que, em primeiro lugar, a liberdade de expressão, em segundo lugar, o sigilo da fonte. A gente não tem obrigação de citar quem são as nossas fontes, e tem muito famoso que às vezes fica indignado quando a gente solta alguma nota, alguma aspas a respeito dele, e quer brigar na justiça para que o jornalista revele quem é essa fonte. E isso, assim, você não tem a mínima obrigação de falar sobre isso. Isso está, inclusive, no Estatuto do Jornalista, né? A gente tem esse sigilo garantido por lei. E alguém que deveria saber isso é a própria Patrícia, né? Que também é jornalista. Então deveria saber isso em primeiro lugar, tá? É aquilo, né? Às vezes a gente tá em cima, tá achando que tá com razão, mas uma hora a roda gira. E depois quando gira, aí vai ser complicada a situação, né? Mas toda a força aí pra Sônia e pra equipe do programa dela, que são pessoas extremamente competentes e são nossos colegas aqui também. Era isso que eu ia falar. Eu tava falando aqui, só que eu tava com o microfone mutado. Pô, eu não vi. Não, o problema tava aqui. Mas era isso que você disse mesmo, assim, que a Patrícia deveria estar ligada nessa questão, assim. É óbvio, assim, na minha opinião, volto a repetir, eu acho que nessa situação toda a Globo errou de não proteger os seus funcionários. Acho que a Patrícia e o Manuel foram atacados, ainda que houvesse problema e desse para ver ali no vídeo que eles não deu match, não deu liga essa dupla. Muitos comentários foram muito pesados e eu acho que foi injusto, em muitos momentos injusto com o Manuel, injusto também com a Patrícia. Mas nesse caso, que as opiniões e as informações, né, que a Sônia Abrão trouxe são como se fala, né, no inglês, né, é o ombudsman, né, a pessoa que faz parte do meio, da profissão, dando, né, um feedback, né, dando um parecer em relação, né, ao trabalho, né, ao produto, né, que alguma empresa, que algum mercado oferece, né, para o público. E o que a Sônia fez foi ser os olhos do público, né, ser a voz do público, porque realmente não houve alguma questão assim de calúnia, de não difamação. houve falta de respeito, né? Não houve falta de respeito. Foi mesmo uma questão de ver que realmente essa dupla não bateu e que, no caso, o ar, né, que a Patrícia colocava ali, que ela tinha com o Manuel no programa, não era tão agradável. Não tinha nada demais nisso. Não tinha nada além do que uma opinião. E aí, isso até justifica, né, a coragem e a postura e esse comunicado da Sônia Abrão falando que Sim. Joga nos meus peitos, não vou fugir de nada. É verdade, eu achei super legal isso, porque a Sônia nunca foi de se esquivar de nada que foi perguntado pra ela. Ela sempre foi muito franca, e eu acho que é isso que as pessoas precisam valorizar nas outras pessoas. Você ser franca com o seu público, você ser franca com aquela pessoa e abrir o jogo de verdade, que é uma coisa que várias vezes a gente viu a Sônia fazer. A Sônia defender com unhas e dentes a equipe do programa dela e o elenco do programa dela. Da mesma forma que ela sempre foi mulher o suficiente pra apontar quando alguma coisa estava errada. Por exemplo, quando o Bruno Tálamo estava fazendo caca lá na fazenda, ela foi uma das primeiras a falar sobre isso. E aí a gente vê de um lado uma apresentadora, eu vou usar a expressão aqui, né, uma jornalista raiz, que defende de verdade e que sabe também a entender quando alguma coisa tá errada, e a gente tem aí do outro lado a Patrícia Poeta, que parece ser uma apresentadora mais Nutella, que vai levando tudo em banho-maria e deixa chegar no nível onde as coisas chegaram, sabe? Onde a gente vê que não existe química no ar, onde a gente vê que ela queimou a própria imagem, ela fez questão de queimar a própria imagem dela dentro do programa. Era o programa do sonho da vida dela, e é aquilo, ó.
Não tá dando match? Senta com a diretoria e fala, gente, ó, seguinte, audiência assim, audiência assado, pessoas assim, pessoas assado, vamos fazer uma pesquisa. A Globo ama fazer pesquisas pra saber melhor sobre o que o público tá querendo daquele programa, o que o público tá esperando e o que o público tá achando. Por que ela mesma não sugeriu? Vamos fazer uma pesquisa, vamos pra rua, vamos colocar, vamos fazer, quem sabe, um programa externo. Amanhã vai ser ao vivo do Mercadão de São Paulo. Pronto. Fecha um link lá, eu vou fazer um encontro de lá, a gente fecha o espaço lá. Tenta se aproximar mais das pessoas e não fica só no estúdio, sabe? Fica só no estúdio, arzinho condicionado. Acho que as pessoas criaram a fobia da externa, né? Muitos colegas nossos, inclusive, né, Gui, de faculdade, de profissão, são assim. A pessoa tem um medo de ir pra rua, assim, danado, de você simplesmente estar perto de pessoas, sabe? Você chega ali perto da pessoa, a pessoa, tipo, poxa, aí tem que ver o que tá acontecendo. Tem que ver o que tá rolando. Porque a Patrícia começou na rua. Então tá faltando... Não foi. A Patrícia começou na rua. Então poderia aproveitar um pouco mais isso. Quando eu falo do medo de estúdio, é porque na TV hoje não existe um investimento em chegar perto daquela pessoa que vai te assistir pela TV. De chegar perto daquela pessoa que vai te dar uma sonora legal. Que vai te falar cara a cara o que ela tá achando do programa. E não ficar limitado ao estúdio, ficar limitado àquilo. Então isso é muito triste. Eu considero a Patrícia uma apresentadora mais Nutella, enquanto a Sônia é uma apresentadora mais raiz, que tava desde o começo. Nunca esqueci quando ela falou, Gui, daquela cobertura, não vou lembrar qual que era, mas que tava ela e a repórter da Globo, e a repórter da Globo cutucando ela, querendo puxar fio do Gerson Brenner, do acidente no Gugu, ela era repórter do Gugu. Puxando o fio do microfone. Tem esse vídeo no YouTube, depois, procurem. E ela ao vivo ali, sabe, segurando as pontas. Então tem fatos e fatos, né? Se a gente for pegar a jornada da carreira da pessoa, mas é bem visível ali, né? Se a Sônia hoje segue como um dos programas de maior audiência da Rede TV, não é simplesmente por ser jornalista ou por ser apresentadora. É porque ela realmente agarra tudo com unhas e dentes. Por isso que a gente parabeniza aqui a equipe da Tarde é Sua. E é aquilo, né? Eu acho que se chegasse num momento onde algo tá incomodando a Sônia, ela não ia deixar isso ir muito pra frente. Ela ia chegar e conversar. Eu acho que é o famoso, ou a gente resolve e alinha todas as arestas, ou a gente para por aqui. Que é o que deveria ter sido feito durante esse período de encontro estendido, 1 ano que a gente foi obrigado a assistir um programa extremamente chato, um programa extremamente pesado, um programa onde a Patrícia não deixava o Manuel falar e o Manuel ficava com a cara de ao vivo, sabe? Aquela cara fechada, coisa chata. Era uma glória quando acabava o encontro e chegava a Ana Maria Braga, que ela dava olha só, Ana Maria Braga trazia um ar de jovialidade aos seus 80 e poucos anos, carisma, simpatia que a Patrícia não conseguia fazer. E um programa que ficou tão desgastado que em 2 semanas que a Patrícia saiu de férias, as pessoas só foram lembrar da existência dela quando ela voltou. E que foram lamentar a volta dela, infelizmente. 74 anos, eu falei 80 anos, a idade da Ana Maria Braga, 74 anos. Que ela esbanja jovialidade. Então assim, ontem inclusive saiu um vídeo da Ana Maria encontrando um sósia dela, que assim, você vê que ela realmente gostou, que ela tá feliz com aquilo ali. Ela com o smartphone dela na mão, super atualizada, vai colocar uma sósia da Patrícia Poeta no palco pra você ver. Ela vai fuzilar com um olhar, e é aí que tá a diferença que a gente fala, é aí que tá aquela diferença que eu falei aqui, que a Patrícia deveria sair de férias de novo e tentar fazer um laboratório, tentar se tornar um pouco mais popular. Na minha opinião, Gui, as pessoas estão equiparando a Patrícia Poeta muito a Simária. São 2 figuras que as pessoas estão com um certo ranço e que já não consideram mais tão carismáticas. Não sei se você compartilha dessa opinião, mas no começo Patrícia era super legal, ai que legal, vai pro entretenimento, vai mandar super bem, boa sorte. A Simária é super querida, blá blá blá. Meio que associavam a Simária a Simone e a Patrícia a Fátima, né? Então ficava aquela coisa muito próxima. Quando a gente viu essa distância
na minha opinião, começou a existir um ranço por parte do público. E aí foram somando coisas na trajetória das duas, que só foi aumentando o ranço que o público tem delas. Só que a sorte é que a Patrícia tá na mídia diariamente, então tem que aproveitar isso um pouco melhor. Eu não tinha feito essa conexão, mas faz sentido mesmo. Elas tinham o carisma ali. Sim, o carinho do público, né? O carinho do público e botaram tudo a perder, né? Parece. Mas no caso da Patrícia é isso mesmo, né? Ela tá diariamente na TV e tem chance. Está tendo chances, né, de reverter. Tomara que siga, né? Torcemos para que tudo melhore. É verdade. E pra equipe da Sônia, todo o pessoal da produção, a Dani, a Cris, o próprio Lobianco, né, o Perline que tá lá, olha, muito boa sorte pra vocês. Daniel, eu torço muito pela liberdade de expressão. A gente, pra estar aqui trazendo notícia, informando o pessoal de casa, não é simplesmente ligar uma câmera, criar um canal no YouTube, beleza, vou começar a falar coisas da minha cabeça. A gente precisa ter muita responsabilidade também. O que a gente fala aqui precisa ser o mais correto possível, de acordo com aquelas informações que a gente tem, para que o pessoal de casa não entenda de formas diferentes. Então tem um trabalho muito grande por trás, uma apuração muito grande. Os nossos colegas do Na Telinha, do Splash, do Notícias da TV, que sempre pautam não só o nosso programa, mas outros programas da TV brasileira também, tem uma responsabilidade muito grande, tá? Então toda a nossa solidariedade para vocês. E acima de tudo, meus colegas, a liberdade de expressão ainda é um direito constitucional. E vai ser por muito tempo, para sempre, né? Se assim tudo der certo, tá? Então, liberdade de expressão em primeiro lugar. Eu torço muito por vocês, para que a gente mantenha essa liberdade de expressão viva no nosso país, porque ainda é uma democracia, tá? A gente vai acompanhar esse caso envolvendo Sônia Abrão e Patrícia Poeta, porque censura ficou no passado. Censura não vai existir mais, não. Não podemos tolerar mais isso, tá? Então, boa sorte aí pra vocês. Vamos girando então o nosso papo da fofoca.